no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Esse é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. E eu peço aos irmãos que se coloquem em pé novamente. João capítulo 21, versículos 15 a 17. A palavra do Senhor nos diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra para nossa edificação. E oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo conduza esse momento. Me preparei, ó Deus, para estar aqui. Estudei a Tua palavra. Oramos com os irmãos pelo culto, orei em casa. Mas, Senhor, só o Teu Espírito pode falar ao coração dos meus irmãos. E eu oro para que o Senhor encontre corações sedentos de Ti, corações que clamam a Ti, para que o Senhor também fale ao coração deles. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, Senhor. Amém, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Teólogo Wayne Grudem, seu livro Manual de Teologia Sistemática, ele define arrependimento da seguinte maneira: arrependimento é a tristeza do coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e o compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. Neste encontro do Senhor Jesus Cristo com o apóstolo Pedro, fica claro, queridos, que o objetivo de Cristo era conduzir Pedro ao verdadeiro arrependimento. Por que eu usei a expressão conduzir Pedro ao verdadeiro arrependimento? Porque é possível, meus irmãos, que haja arrependimento que não seja verdadeiro. É possível que haja arrependimento falso. O arrependimento é verdadeiro ou é falso? Quem o define? É a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. O que Paulo queria dizer, será, com a tristeza do mundo? A tristeza do mundo, ela não produz mudança. Preste atenção nisso. A pessoa até pode chorar, pode ficar triste, pode sentir, mas não muda. Continua fazendo as mesmas coisas, continua sendo a mesma pessoa. A tristeza do mundo, ela é superficial. Ela toca apenas no sentimento de uma maneira externa, mas não alcança o coração. E por isso ela é passageira. É a tristeza do mundo. Agora, João Batista, ele pregando as multidões que iam até ele no deserto, ele dizia o seguinte, olha: produzam frutos dignos
de arrependimento. E quais são os frutos dignos de arrependimento? Segundo Charles Hodge, que foi o grande teólogo de Princeton, ele disse algumas coisas sobre o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro traz em si um sentimento de culpa, especialmente quando acompanhado do sentimento de incapacidade. Eu não consigo mudar. E a pessoa é tomada daquele sentimento de culpa. Segundo, ele vai dizer que o sentimento de corrupção, que produz vergonha quando pensamos em Deus e causa aborrecimento de nós mesmos quando pensamos em nós. E terceiro, a confissão do pecado, tanto em particular, diante de Deus, como também diante dos homens, em relação àqueles que nós tenhamos pecado contra a vida deles. Ele conclui assim: a única prova incontestável de que tal sentimento é verdadeiro e genuíno é o desejo de ver-se livre do pecado e esforços sinceros e permanentes nesse sentido. Então, os irmãos podem perceber por estas palavras, esse ensinamento teológico, bíblico, destes amados irmãos, profundos estudiosos da palavra do Senhor, que arrependimento tem a ver não só com a tristeza do coração, mas com a renúncia ao pecado, o abandono do pecado e o desejo de viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo o que estava acontecendo em relação ao apóstolo Pedro, é exatamente isso que nós observamos nesse servo de Deus. Porque após Pedro ter negado ao Senhor Jesus pela terceira vez, inicia-se na vida dele um processo de arrependimento. Preste atenção nas palavras que eu vou utilizando durante o nosso culto. Inicia-se na vida dele um processo de arrependimento. E como se dá o processo de arrependimento? Olhando para a vida de Pedro. Primeiro, a profunda tristeza pelo pecado cometido. Uma tristeza real. Diz o texto bíblico lá de Lucas 22:62, quando Pedro ouviu o cantar do galo, após ter negado ao Senhor pela terceira vez, ele chorou profundamente ou amargamente o seu próprio pecado. Chorou amargamente o seu próprio pecado. Depois, ele foi tomado de profunda vergonha em relação a Cristo por causa do seu pecado. Aí no Evangelho de João, mesmo no capítulo 21, versículo 7, quando João, que escreveu o Evangelho, percebe que é Cristo que está na praia, enquanto eles estavam no barco pescando, e agora eles estão voltando para a praia, e aquele homem que estava lá na praia falava, se dirigindo a eles lá do barco, e João diz assim: é o Senhor. Pedro é tomado de profunda vergonha. E o que é que ele faz? Ele se lança no mar. Ele pula do barco e vai para o mar, porque ele não tinha coragem de encarar Jesus nos olhos. Tamanha era a vergonha dele em relação ao que ele fez contra Cristo, ao pecado, porque todo pecado é contra Deus. Todo e qualquer pecado, não só porque Pedro, ele negou ao Senhor Jesus Cristo, mas nos lembremos de Davi, o servo do Senhor, no Salmo 51, que é o salmo que é para nós, de fato, o paradigma ali da confissão de pecados, quando ele diz assim: pequei contra ti somente. Ora, Davi havia pecado com Batseba e contra Urias, o marido de Batseba. Então você poderia dizer: ele não pecou contra Deus, ele pecou contra Urias. Mas todo pecado é contra Deus. Por isso ele compreendeu esta verdade: pequei contra ti somente. Da mesma maneira, a vergonha tomou o coração de Pedro ao saber que era Cristo que estava na praia à espera deles. E ele se lança no mar com vergonha de encarar a Cristo nos olhos.
Em terceiro lugar, há uma admissão e abandono do seu pecado, como nós vemos aqui no diálogo entre Jesus e Pedro, quando no final ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Queridos e amados irmãos, nós precisamos entender o que é o verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Para que de fato nós possamos vivenciá-lo em nossa própria vida. E nós vamos dizer algumas coisas importantes do porquê é importante que haja um verdadeiro arrependimento em nosso coração. A primeira questão que nós precisamos entender é que o verdadeiro arrependimento é uma obra de Deus. Não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Eu volto, por favor, ao texto bíblico, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Preste atenção, é Jesus quem foi até Pedro. Nós não vemos Pedro indo até o Senhor Jesus Cristo. Porque o arrependimento é uma obra de Deus no coração do pecador. E o pecador responde a Cristo diante daquilo que Cristo mesmo faz por nós. Todas as vezes que você já se arrependeu na sua vida, foi porque a palavra de Deus, a graça de Cristo, o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração. Foi sempre Ele, é Ele que toma a iniciativa. Após a ressurreição de Cristo, o anjo aparece às mulheres. E ele aparece às mulheres com um recado especial. E quem era o alvo? Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Pedro estava, como eu disse aos irmãos, com uma culpa tremenda sobre si. E há um recado de Cristo para Pedro. E há um recado de Cristo para cada um de nós pecadores. É o Senhor dizendo: eu estou te esperando. Eu estou aguardando você. Eu quero te ver, quero ver você. O próprio Pedro, meus amados irmãos, vai confirmar depois isso aos crentes da Judéia em relação ao testemunho a respeito da conversão dos gentios. Ele vai dizer assim: aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. É Deus quem concede. O arrependimento é uma obra de Deus no coração do pecador. É Ele que concede o arrependimento. Então, se você já se arrependeu dos seus pecados, é Deus que agiu na sua vida. Não foi você que tomou a iniciativa, não foi você que fez a escolha, não foi você que tomou a decisão, mas foi Deus, por amor a você, que decidiu fazer a obra na sua vida, trazendo arrependimento ao seu coração. Por isso, queridos, nós podemos dizer também que o arrependimento verdadeiro é uma obra da bondade de Deus. Não é apenas uma obra de Deus, mas é uma obra da bondade de Deus. A pergunta de Jesus a Pedro é: você me ama? É interessante pensar nisso, porque o que você faria no lugar de Cristo com alguém que cometeu um pecado tão grave contra você? O que você faria? Alguém já traiu você? A pessoa foi te pedir perdão? Como você lidou com isso? Como você lidou? Talvez se alguém traísse você, eu não sei, talvez você diria assim para a pessoa: seu cachorro. Não é? A gente não costuma dizer assim: soltei os cachorros nele. Eu não confio mais em você, não quero mais você nem pintado de ouro.
Não quero mais saber de você, não vem com essa conversa para cima de mim. Mas você percebe como Deus age? Deus chega para Pedro, não fala nada para ele de por que você me traiu, Pedro? Por que você foi fazer isso comigo? Eu fiz tanta coisa para você. Fui tão bom com você. Chamei você, escolhi você entre tantas pessoas, eu escolhi você. Como é que você foi fazer isso comigo? Não, queridos. O Senhor Jesus só faz uma pergunta para Pedro. Você me ama? Agora, como você acha que Pedro se sentiu com essa pergunta? Como você se sentiria? Eu não sei dos irmãos, não sei muito bem de Pedro, mas eu creio que eu me sentiria esmagado com essa pergunta. Me sentiria esmagado, me sentiria muito humilhado. Haveria um conflito enorme dentro de mim. Talvez eu pensasse comigo mesmo, eu não sei nem se eu conseguiria responder de bate-pronto assim. Mas talvez eu dissesse, eu não estou entendendo. Eu traí você. Eu neguei. Eu fui orgulhoso. Eu fui um covarde. Como ainda você me faz essa pergunta? Se eu te amo? Mas, meus amados irmãos, essa é a natureza de Deus. Deus, Ele é bom. E a sua bondade é que promove o verdadeiro arrependimento. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É a bondade de Deus, é a tolerância de Deus, é a paciência de Deus. Quantas e quantas vezes Deus fala conosco e nós continuamos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E Ele fala, olha, eu vou te aguardar. Eu estou te esperando. É por causa da bondade dEle. Meus irmãos, nós somos pecadores e por natureza nós amamos o pecado. Não há possibilidade alguma de arrependermos-nos por nós mesmos, de agirmos favoravelmente à vontade de Deus, se depender de nós. Nós não conseguimos compreender o que é a gravidade e o horror do pecado para a nossa relação com Deus. Isso porque o pecado ele traz consigo, o arrependimento, ele traz consigo um sentimento de ódio ao pecado. Preste atenção nisso. O verdadeiro arrependimento, ele traz consigo um sentimento de ódio ao pecado. Enquanto nós não odiarmos aquele pecado, como Deus odeia aquele pecado, não vai haver arrependimento. Não vai haver arrependimento, mas não só o ódio quanto ao pecado, ele também traz um sentimento de apreço pela santidade de Deus e pela nossa própria santidade. Um sentimento de apreço pela misericórdia de Deus, porque Ele valoriza quem Deus é, e Ele sabe que Deus é santo e não tem como viver em comunhão com Deus, vivendo ao mesmo tempo no prazer do pecado. Não há como. Então precisa haver um rompimento verdadeiro, genuíno, com a prática daquele pecado. Jesus conta uma parábola, num dos evangelhos, a parábola do fariseu e do publicano. Diz a Bíblia que os dois foram orar. E o fariseu orava de si para si mesmo. Olha que interessante. Ele orava, mas não chegava a Deus. Ele orava de si para si mesmo. E ele dizia assim, eu te dou graças, porque não sou como esse publicano. E começou a se comparar ao publicano. E Deus não ouviu a oração dele. E aí diz que o publicano,
sem sequer levantar os olhos, pois não tinha coragem por causa dos seus pecados, ele batia em seu peito e ele dizia assim: tem misericórdia de mim, que sou um pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: qual dos dois saiu dali justificado? Você entende que não tem a ver com palavras. Às vezes a gente até fala as palavras certas: Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu ofendi a tua santidade. Ó Senhor, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados. A oração está certinha, mas a atitude do coração é que não está certa. E o que diz a Bíblia Sagrada? Que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então Deus está olhando para o nosso coração. Talvez, sabe aquele pecado que nós não conseguimos vencê-lo, aquele pecado de estimação, que nós até tratamos como se fosse um bichinho de pelúcia. Aquele pecado de estimação que no fundo a gente nunca abandona, é porque ainda há prazer nele. No fundo, Deus olha para o meu coração, Deus olha para o seu coração, e Ele sabe, ainda há prazer ali naquele pecado. Aquele pecado ainda te causa alegria quando você o comete, satisfação. Quando no lugar de prazer e satisfação, nós deveríamos sentir ódio, desprezo por aquele pecado de verdade. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo foi até Pedro. A iniciativa para o arrependimento veio do próprio Deus, porque Deus é bom. E Ele fez isso porque Ele queria despertar a humilhação no coração de Pedro, para que Pedro, só assim, humilhado, reconhecendo o seu pecado como deveria reconhecê-lo, pudesse então confessá-lo e abandoná-lo. Então, o verdadeiro arrependimento é uma obra de Deus. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de vida. O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida. Jesus planejou aquele momento com Pedro. Estava tudo planejado. Jesus, inclusive, ele reconstitui o cenário da conversão de Pedro. Jesus estava na praia quando conheceu Pedro. E Pedro estava pescando. E Jesus diz a Pedro: pescaram alguma coisa? Ele disse: não. Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Joga do lado aí, direito. Jogou. E pegou uma quantidade enorme de peixes. Agora, aquele homem que está lá na praia, que Pedro não reconheceu, o cara é Jesus, falou: pegaram alguma coisa? Falou: não. Joguem de novo a rede. E diz a Bíblia que eles pegaram cerca de 153 grandes peixes. E a rede estava tão cheia que eles quase que não conseguiram puxar a rede ali com tantos peixes que eles pegaram. Jesus está reconstituindo o local do encontro. Irmão, entenda uma coisa: nada acontece por acaso na vida das pessoas. Nada acontece por acaso. Deus, ele tem um plano e ele executa o seu plano no seu devido tempo. E ele sabe exatamente o tempo em que o trigo está preparado para ser colhido. O trigo está preparado. A vida com Deus, ela não se fundamenta em emoção. Há muita gente que chora na hora do culto e se escabela na hora do culto e fala que vai mudar dessa vez e não acontece nada. Porque não passa de emoção passageira, não passa de tristeza segundo o mundo, só alcança a fachada. A vida com Deus não pode ser fundamentada em emoção.
E o arrependimento, ele envolve todo o nosso ser. Ele é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude e é uma mudança de direção na nossa vida. Para que nós não voltemos para o mesmo caminho. No verso de número 14, veja aí na sua Bíblia que eu não li esse versículo, capítulo 21 de João, verso 14. Diz o texto: e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Ora, o anjo deu um recado às mulheres, vocês se lembram? Dize aos discípulos dele e a Pedro, logo que ele ressuscitou, ele deixa o recado. Então por que ele não teve essa conversa com Pedro na primeira vez que se encontraram? Por que não teve na segunda vez que se encontraram? Por que deixou só para a terceira vez falar com Pedro? Por que ele fez isso, queridos? Por que Jesus esperou tanto tempo? Sendo que Pedro havia chorado amargamente, ele estava profundamente triste. Será que o objetivo de Jesus era torturar emocionalmente Pedro? Eu vou torturar esse cara, ele negou, agora ele vai ver comigo. Eu vou chegar lá, vou ignorar ele. Vou passar assim, converso com os outros lá. E aí, João? E aí, Mateus? Beleza? Ressuscitei. E deixar o Pedro de lado, você já imaginou? Será que era isso que Jesus estava fazendo? Lógico que não. O que Jesus estava fazendo, queridos? Nesse tempo, Jesus deu a Pedro a oportunidade para que Pedro reconhecesse o direito que Jesus tinha sobre ele. Inclusive o direito de sentir-se ofendido pelo que Pedro havia feito. E Jesus também deu a oportunidade, o tempo, para que Pedro pudesse vasculhar o seu próprio coração. E ele não se apoiasse em nenhum tipo de justificativa quando Jesus fosse conversar com ele. Porque você sabe aquela coisa, quando a gente faz uma coisa, o marido faz alguma coisa errada, ele fala assim para a esposa: também é que você não me trata assim, assim, assado. Ou às vezes a esposa que faz alguma coisa errada e vai falar com o marido: mas você também tem me tratado assim, assim, assim. A gente sempre vai jogar: eu fiz isso por causa que você fez aquilo. Lembra de Adão? Quando o Senhor vai perguntar para Adão: Adão, onde você está? Não era para que Adão falasse assim: eu tive vergonha e me escondi. Não era para que ele falasse assim. Porque a pergunta para Adão é: Adão, onde você está em relação a mim? Eu sei de tudo, Adão. Você acha que eu não sei que você está aí atrás da árvore, bobão? Vamos brincar de esconde-esconde? Achei, Adão. Irmãos, é uma coisa assim, às vezes há uma ignorância espiritual da nossa parte. Jesus já sabe que pecamos. Quando nós pecamos. Mas o que Ele quer é ver, de fato, o que está dentro de nós. Se nós entendemos o que nós fizemos. Se nós realmente estamos arrependidos. Se não é uma coisa só daquela hora, assim, sabe? Ai, que gostoso, ai, que música linda. Hoje eu vou, né? Hoje eu vou... Jesus, eu nunca mais vou falar isso, porque fica emocionado, aquela coisa assim e tal, e a gente já vai fazendo compromisso. A partir de hoje, eu vou jogar fora, não sei o quê, eu vou fazer aquilo. Parece coisa de início de ano, né? Culto de passagem de ano. Eu vou agora ler a Bíblia, Jesus, eu vou fazer não sei o quê. E daqui a pouco está fazendo tudo de novo, a mesma coisa. Jesus está dando a oportunidade para Pedro realmente compreender a seriedade do seu pecado. Para que ele não tivesse qualquer justificativa quando Jesus fosse perguntar a ele: você me ama? Meus irmãos, não há como sermos convencidos do nosso próprio pecado, a menos que nós compreendamos a gravidade dele.
o que significa para Deus, não é só para a gente, para Deus o nosso pecado. O pecado, ele nos coloca debaixo de condenação. O pecado nos coloca debaixo de condenação. Ele quebra a nossa comunhão com Deus. Ele dá a oportunidade para que o diabo possa nos envergonhar diante das pessoas. E nós vamos aprender que todas as nossas desculpas diante do pecado não têm fundamento. Não tem fundamento. Deixa eu ver aqui, não está indo. Será que acabou aqui o meu? Vamos lá. Clica aí. Aí. John Dagg foi um teólogo batista. Ele escreve no seu livro de teologia sistemática, dizendo o seguinte: o verdadeiro arrependimento torna-se ainda mais profundo e pungente quando temos a visão da miséria e desamparo que o pecado tem trazido sobre nós. Nós temos que realmente sentir no fundo do nosso coração o que o pecado causou na nossa relação com Deus. Quando Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro: você me ama? Não era para se convencer de que Pedro realmente o amava. E nem para que o próprio Pedro pudesse se convencer daquilo. Inclusive, quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro fica muito triste. E Pedro diz assim: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. O que eu vou falar para o Senhor? O que eu vou falar para o Senhor? Sabe qual era o objetivo de Cristo? Quebrar a raiz do pecado, arrancar pela raiz o poder do pecado no coração de Pedro. E qual era a raiz do pecado no coração de Pedro? Era o orgulho. O orgulho. A independência, a autossuficiência. Olha só, né, no diálogo ali, Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E é interessante, um outro texto do Evangelho de Marcos, eu não vou colocar aí, mas no capítulo 14, verso 29, diz que Pedro disse o seguinte quando Jesus está conversando, esse diálogo com ele. Pedro diz assim: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, não será para mim. Você percebe o orgulho, a independência, a autossuficiência do coração de Pedro? Essa é a raiz de todo o pecado, irmãos. Como disse certa vez um escritor puritano, se pudéssemos isolar uma célula de pecado, como você faz com uma célula cancerígena, e você pudesse cortar aquela célula e dissecá-la, o que é que você viria naquela célula? Orgulho, independência, autossuficiência. É isso que estaria ali. O que é que Pedro deveria dizer quando Cristo disse isso a ele? Senhor, me perdoa, eu não sei o que eu estou falando. Me perdoa o meu orgulho. Mas sabe aquela coisa que quando você fala, você orienta, você aconselha, você fala, você chama atenção e a pessoa ela continua agindo da mesma maneira, fazendo a mesma coisa. O que se chama isso? Orgulho, independência, autossuficiência. E Deus vai falar: então, meu querido, você vai precisar ser quebrado de um jeito, porque se Deus te ama,
E se você ama a Deus, Ele não vai permitir que você permaneça fazendo as coisas que você faz. Porque vivendo no pecado, você estará vivendo longe dEle. O que Ele vai precisar trazer ainda de mais pesado para a sua vida, para que você compreenda esta verdade? Eu não estou aqui fazendo terrorismo com os irmãos. Mas nós precisamos compreender que longe de Deus, para a vida de um crente, não há lugar, não há lugar, não há qualquer coisa que você vai fazer que vá trazer alegria e satisfação para o seu coração. Porque longe de Deus não há verdadeira alegria para o coração de um verdadeiro crente. Então Pedro precisava passar por tudo que ele passou, para ele reconhecer a miséria do seu coração e a fim dele ser liberto do seu pecado. Que ele era Pedro. Aliás, ele não era Pedro, a pedra, a rocha, mas ele era apenas pó. Pedro, o pó. E é quando nós estamos afundando, irmãos, que nós descobrimos que nós não passamos de pó. Que nós desistimos de nós mesmos. Então nós clamamos humildemente a misericórdia de Deus. Enquanto nós perguntarmos assim: por que, Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Nós deveríamos dizer, na realidade, como Jó: Deus nos deu as bênçãos. Dele também vem o sofrimento, para que nós possamos conhecê-lo melhor. Não é o que Jó vai entender no final do seu livro? Eu te conhecia só de ouvir. Falava até as coisas sobre o Senhor, pregava, todo mundo me achava o cara. Até que eu descobri a verdade dentro do meu coração, quando o sofrimento abateu sobre mim. Meus irmãos, que a mão poderosa da graça, da bondade, da misericórdia, de compaixão de Deus possa nos alcançar e nos puxar para cima, para nos livrar do inferno. Como nós lemos no Salmo 40 hoje: tirou-me de um poço de lama e de perdição e colocou os meus pés sobre a rocha, para que a nossa história seja completamente mudada por Deus. E nós não sejamos mais a mesma pessoa. Nós saiamos de lá uma nova pessoa, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, para que o pecado não importa mais, o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Porque se isso não acontecer, não importa quantas mudanças você tenha, se você não mudar, a mudança tem que ocorrer dentro de você, não depende das coisas externas. A verdadeira mudança tem que ocorrer dentro do nosso coração. Então a história do reencontro entre Jesus e Pedro nos mostra, queridos amados irmãos, que arrependimento e a fé são condições fundamentais para a nossa salvação. Arrependimento e fé são condições fundamentais para a nossa salvação. Irmãos, Pedro era apóstolo, mas ele não era salvo. Judas era apóstolo e não era salvo. Não adianta você dizer: eu sou membro da igreja. A questão é: você é salvo. Essa é a questão, você realmente é salvo. Para que alguém possa ser salvo, precisa se arrepender. E se arrepender é abandonar o pecado. Pela fé, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu orgulho, a sua miséria, e compreender que é uma pessoa totalmente dependente da graça de Deus. Segundo lugar, arrependimento e fé em Jesus são a porta de entrada para o reino de Deus. A porta de entrada para o reino de Deus. Não é à toa que João Batista pregava: arrependei-vos,
porque o reino de Deus está próximo. Depois chega Jesus e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Lá em Lucas 13:3, Jesus disse: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Arrependimento é a porta de entrada para o reino. E é um sentimento profundo, queridos, e permanente no nosso coração, que nos põe de joelhos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu estou concluindo, e eu digo, há muitas pessoas iludidas com um falso arrependimento, porque chorou. Porque chorou. Eu chorei. Há muitas pessoas iludidas por um falso evangelho das 4 leis espirituais, que basta você decorar as 4 leis espirituais e dizer no final, fazer uma oração no final, dizendo: eu aceito Jesus. Já está até errado, né? Já está até errado, eu aceito Jesus. Dizendo: eu aceito Jesus no meu coração, mas não mudando em absolutamente nada. É mentira. Precisa haver arrependimento, precisa haver entrega, precisa haver mudança de vida, para reconhecer a bondade de Deus no nosso coração. A pergunta no final é só essa: você me ama? Essa é a pergunta de Jesus. Ele não vai perguntar outra coisa, mas Ele vai olhar não só nos seus olhos, não só nos meus olhos, Ele vai olhar e ver lá dentro do nosso coração, onde só Ele pode chegar, só os olhos de Deus podem chegar. E Ele vai perguntar isso a cada um de nós. Você pensa que lá, quando você chegar na glória, de repente Ele vai perguntar, né, como uma brincadeira que alguém já fez, qual é a senha? E como se fosse uma senha muito difícil de ser dita, Ele só vai perguntar isso olhando nos nossos olhos: você me ama? O que nós vamos dizer a Ele? O que nós abandonamos por amor a Ele? O que nós deixamos para trás por amor a Ele? Com o que nós nos comprometemos por amor a Ele? O que mudou em nossa vida por amor a Ele? Porque se amamos o Senhor, nossa vida vai mudar. Nossa vida vai mudar. Porque o amor do Senhor transforma o coração do pecador. E aí então Jesus vai dizer para nós: apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas, leva o meu amor às pessoas que precisam de mim. É interessante, você sabia que a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Pedro diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus fala assim: apacenta os meus cordeiros. Sabe o que ele está dizendo? Cuida das minhas criancinhas. É a palavra no grego, arnia. Cuida das minhas criancinhas, dos meus filhinhos, para mim. Olha que lindo. Cuida dos pequeninos, aqueles que sofrem, aqueles que ninguém se lembra deles. Porque se você me ama, você vai ser os meus olhos, você vai ser os meus braços, você vai ser a minha mão, você vai ser os meus pés, a cuidar daqueles que ninguém quer cuidar para mim. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, por ouvirmos a